Muito bem, estamos recebendo o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, com uma entrevista polêmica, né, Márcia? Tem Muito assunto bom, pra hoje tem assunto pra caramba. Aqui no Conexão. Emanuel, que não vem no Conexão há quanto tempo, Emanuel? Quanto tempo? Um ano já? Quase um ano. Falta convite, né? Farta convite. Não Farta convite. Não. Vai, Márcia. É um prazer enorme estar aqui. Prazer é Márcia, nosso. Vamos destrinchar tudo que está rolando em Cuiabá. Tem bastante assunto polêmico, tem aquela história do FGTS, INSS, tem intervenção, tem eleição, tem dívida, tem um monte de coisa para você falar, viu? Prepara o lombo. Eu prometo tentar ser objetivo. Tá, vamos começar então, prefeito, sobre essa questão do parcelamento das dívidas trabalhistas. Você me falou aqui nos bastidores que é uma dívida patronal, não uma dívida... A maior parte dela. São 163 milhões, tem gente que fala já em 200, 300 milhões de dívida de FGTS e INSS, é isso, Márcia? Isso. E você está pedindo um parcelamento, a Câmara já quer abrir CPI, já tem um monte de confusão aí vindo para cima de você. Né? Essa dívida está plenamente do tamanho de Cuiabá pagar com folga no parcelamento, como a lei determina. De minha parte, eu fiz apenas o que todo gestor responsável, transparente e bem intencionado faz. O município tem um problema, gerado principalmente em virtude da pandemia, que foi a maior crise sanitária da história. Só Deus, minha família, minha equipe, só nós sabemos o que nós passamos para enfrentar a pandemia e salvar vidas do estado inteirinho que vinha em desespero para Cuiabá. E essa dívida ela se agravou muito, ela foi o centro, certo, de problema dela, segundo os gestores da saúde à época, e com isso eles ficaram na iminência de ter que decidir, certo, entre pagar, recolher os tributos federais, certo, ou salvar vidas, ou fazer assistência. Então, o problema existe e cabe a mim, como chefe do Poder Executivo da capital, apresentar soluções com base na lei para resolver esse problema. Exatamente o que eu estou fazendo, o que a lei determina. O que esses órgãos credores, né, que são órgãos da União, determinam, certo, na legislação pertinente. Parcelar os débitos em 60, 72... 8 anos, até 10 anos. De 60 meses, que é 5 anos, até 120 meses, dependendo do órgão. Isso aí gera um parcelamento mensal que Cuiabá tem total capacidade de pagamento e equaliza um problema que mais cedo ou mais tarde vai ter que ser resolvido. Quando eu assumi a prefeitura em 2017, tinha um refis do governador, do então prefeito Mauro Mendes, se não me engano, 20 ou 30 milhões, não lembro aqui de cabeça. O ex-governador, de atual deputado... Mas você consegue fazer outro refis em cima de um refis que já havia? Consegue, não tem problema. Foi pago aquele refis? Está sendo pago, porque é parcelado. Às vezes é 5 anos, é 7 anos, é 10 anos, é 6 anos. Então, o ex-governador Júlio Campos, atual deputado estadual, falou, gente, pô, isso é normal, isso e toda empresa privada faz refis, toda empresa pública, todo município, todo estado tem direito. Tá aí, o governo federal anunciou ontem que a situação é tão grave no país inteiro, que afetou os municípios, principalmente com a queda de receita das transferências, né, ICMS e FPM, que o governo federal está estudando um refis para os municípios, tirando multa e juros. Então, o que eu quero te mostrar, isso aí é uma situação que os gestores da saúde à época, cada um do seu tempo, vai poder fazer a sua manifestação, a sua defesa no momento que as contas do ano de cada um for analisada, mas é uma situação que, quando acontece, a lei não para. Havendo boa-fé, não tendo dolo, não teve dolo, houve desvio, não houve desvio. Todo esse dinheiro foi investido na saúde, certo? Na boa-fé para salvar vidas, para garantir a assistência. Então, cabe a mim, como gestor, levantar a situação, temos um problema, como que se resolve? Como que atendemos a lei de responsabilidade fiscal? Determina-se que se faça um parcelamento com esses órgãos com base na lei, mas esse parcelamento precisa da autorização da Câmara. Você quer algo mais transparente que isso? Eu peguei e mandei a mensagem para a Câmara e agora vamos aguardar a posição do Legislativo, que aí já não depende de mim. Você falou em transparência, em que não houve dolo, mas é fato que teve algumas operações em cima de secretários de saúde pós-pandemia, não foi isso, Márcio? Eu estou enganado. Teve, acho que durante a pandemia a pandemia também. Pós-pandemia também, se não me engano. Certo. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Nada. Mas, o que eu posso dizer sobre cada um está se defendendo, vai se defender. Já teve secretário preso. Cada um. Secretário. Isso. Teve chefe de gabinete, enfim. Cada um responde por si, entendeu? Mas até agora nenhuma das operações condenou ninguém, certo?
Então aí que tá. Então eu só tenho a dizer isso. Eu dou um crédito de confiança até que quebrem essa confiança que eu dou na minha equipe. Eu dou um crédito de confiança, entendeu? O chefe de gabinete, você lembra por que ele foi preso? Ficou 2, 3 dias preso. O Neto, entendeu? o Neto foi afastado. Não foi nada de corrupção, não foi nada de malversação, de desvio, nada. Foi uma contra-informação. Supostamente ter atrapalhado a operação para não atender ali. um negócio. Então, mas tudo bem. Já aconteceu, já passou, cada um está aí se defendendo, já se passaram de algumas operações vários anos e até hoje não houve nenhuma condenação. Ao contrário, algumas arquivadas já, como é o caso da CEMOB, outras trancadas pelo próprio Tribunal de Justiça, como é o caso da Educação, outras que até hoje sequer tiveram elementos ainda para condenar. Mas respeitamos a Justiça de Mato Grosso, respeitamos o nosso Ministério Público, certo? E tudo o que eu mais desejo é que isso seja esclarecido, que no final todo mundo vai ver que a gestão Emanuel Pinheiro, como todas as gestoras, trabalha transparentemente, não tem problema ter operações. Eu acho que eu não faço nada errado e não mando ninguém fazer nada errado. Nada chegou em mim exatamente por isso. Eu tenho compromisso com a população cuiabana e dou o crédito, a boa-fé, certo? A todos os meus gestores e ex-gestores. Uma dessas operações acabou afastando você do cargo. Você conseguiu voltar depois na base de liminar, 3 meses depois, é isso? 37 dias depois, você voltou mês depois como a liminar em Brasília, e essa liminar ainda pode cair. Como é que está essa articulação em Brasília para que não caia? Agora, voltando aqui, André, o único gestor, o único prefeito, certo, que teve um afastamento sem envolvimento de desvio financeiro é Emanuel Pinheiro. É importante falar, Emanuel foi afastado, que muita gente nem lembra. Sim. Foi afastado 37 dias, a maior injustiça da história de Cuiabá, porque supostamente ele coordenava um sistema para empregar trabalhadores, pessoas para atender uma base na Câmara, para atender vereadores na Câmara. Meu Deus, pelo amor de Deus. Isso eu estou provando, vou provar no final, não sei se daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos ou 10 anos, o tempo da justiça não é meu, entendeu? Mas vamos provar que não tem o menor sentido isso. O mesmo trabalho que vinha sendo feito nesse quesito ao longo de todas as gestões, inclusive do ex-prefeito Mauro Mendes, o Wilson Santos, Roberto França, foi exatamente o que nós fazíamos, seguindo o mesmo critério da legislação à época. Por isso, não foi um centavo de dinheiro público, não foi um ato de corrupção, não foi um ato de dolo. Foi um ato que supostamente o prefeito estaria arrumando cargos na saúde para atender aliados na Câmara de Cuiabá. Derrubamos a liminar. Então, os processos até hoje sequer tiveram, nós não fomos denunciados até o momento e com a graça de Deus não seremos, porque vamos provar que não temos nada com isso, mas vamos esperar aí a justiça. E tem esse recurso dessa liminar na época que está no STJ. Confio na justiça, com meus advogados são extraordinários, o direito é bom, é ótimo, é um direito meu, né, um direito que eu tenho. Confio em Deus em primeiro lugar e na justiça. O MP está tentando derrubar essa liminar. O Deus 10 esteve aqui ontem, ele falou disso, né? Ele está tentando derrubar. É o papel dele, a ação é deles. A ação é do MP. Então ele entrou já com um pedido para derrubar essa liminar. Eu queria saber em Brasília, como é que está a tua articulação? Eu sei que você passou um tempão em Brasília. Mas não foi nem mexendo com isso. Como é que é essa articulação lá? Mas não foi nem mexendo com isso, que isso é mais coisa para os meus advogados. Eu vou atrás de Brasília para ir atrás de recursos. Vou lá com o deputado Emanuelzinho, com o senador Jaime, com o Wellington, e tenho conseguido muitos recursos com o ministro Fávaro. Então, lá em Brasília que estão os recursos para poder ajudar a manter esse ritmo desenvolvimentista de Cuiabá. E está com os nossos advogados, entendeu? É uma ação que é de 2018, por causa de um TAC que Mauro Mendes assinou em 2016. Esse TAC estourou na minha mão, eu já cumpri o TAC, mas assim mesmo, eu fui reeleito. Eu vou até usar o voto de um dos ministros, eu não me recordo o nome dele, que pediu vista. Falou, gente, peraí, eu vou pedir vista porque, pelo que eu estou vendo, é um processo originário de 2018, processo de improbidade, entendeu? De 2018 por não cumprimento de leis. Tá? Eu falo assim porque para não pensar que é desvio de dinheiro público, não. É possivelmente de não cumprimento de lei. Então, ele vinha, não cumprimento de ordem judicial, desculpe. Ele vinha de 2016, que Mauro Mendes que fez o TAC. Ele não cumpriu na época e foi e fez o TAC. Aí estourou em mim em 2018. Aí eu marquei um tempo para fazer, comecei a fazer gradativamente, mas atrasou algumas coisas. Aí, isso o ministro falando. Aí originou em 2018 para um problema de um ex-prefeito. Aí o atual prefeito, em 2021, ele já foi afastado por conta disso. E ele já tinha feito concurso público, ele já tinha feito relógio ponto, já tinha feito
Foi afastado por conta disso. Aí, sem contar que um ano antes, ele foi reeleito pelo voto popular. Aí agora, 3 anos depois, vocês querem afastar esse prefeito por conta disso, atrás, depois de ter sido reeleito pelo voto popular? Não me parece... não me parece justo isso, eu vou pedir vista. Então, eu só estou relatando que ele retrata bem. Você teme de alguma forma que sinceramente não. Caia essa liminar e você sinceramente deixar não. o cargo de novo? Sinceramente não. Sempre minha postura foi colaborativa com qualquer tipo de investigação, certo? Não mando ninguém fazer nada errado, não faço nada errado e nada disso chegou em mim. Então agora tem 5, 7, uma operação, pegou o prefeito? Não. Agora, você administra uma capital com 23 mil servidores, com não sei quantos centenas ou milhares de prestadores de serviços ou de fornecedores. Então você não tem como cuidar a de todo mundo foi o principal o tempo foco inteiro. O Estado está aí com 7 ou 8 operações, entendeu? Então, isso aí acontece. As instituições estão aí para isso. Então, para mim, me ajudando a errar menos e a acertar mais, eu não vejo nenhum problema em ter operações. Não atingindo o prefeito, que não vai atingir, certo? Porque eu não faço nada errado. 17 operações são operações pra caramba, né? Eu concordo mais. Vamos admitir, né? Eu concordo, admito, mas como eu te disse, dessas 17 operações, induziram ao erro, olha, um monte. Vamos esperar as minhas representações. Acharam algumas coisas com os secretários lá. Mas aí os secretários, tudo bem. Mas aonde se acharam? Acharam dinheiro escondido no teto, acharam um monte de coisa. André, vamos lá, André, não seja justo. Primeiro, até porque cada secretário responde por si. Sim. E se chegar e condenar o secretário na frente, tem que condenar mesmo. Agora, esse dinheiro no teto é mais uma fake news que soltaram. Então eu tenho que repor a verdade, porque é a verdade. Não existe isso. O que acharam na casa dele foi 30 mil reais. Isso acharam. Agora, essa do teto, que forjaram o negócio da casa dele, numa chácara dele, aí falaram que... Mas você acha que o Gaeco ia forjar? Não, mas não teve isso. Você pode pegar, busca do Gaeco. Teve essa operação lá. Quebraram o teto, tinha um pacote de dinheiro. Uma primeira que aconteceu sem ninguém saber. E teve uma segunda que teve ordem judicial. Não teve, não acharam nada. Não acharam, pode pegar o Gaeco, pode consultar. Isso a bem da verdade. Não estou passando pano em nada nem em ninguém. Cada um que responda por si. Sim. Não teve nada disso. É que sai com essa história, aí só para... Porque o Gaeco mesmo nunca disse isso. Não teve, eles não acharam nada. Tiveram lá, levaram o celular, ou o que mais acharam importante levar para prosseguir as investigações. Mas aí saiu a fake news para tentar atingir de alguma forma o prefeito Emanuel Piro, a gestão. Acharam 2 milhões no telhado, no cano. Nunca teve. Não tem isso. Entendeu? Agora, cada secretário que vai se defender. E aí, no final, vamos ver se aquele meu sentimento de perseguição que eu já representei contra ele, vou representar toda vez que me sentir, certo? Que sentir que o Estado está aparelhado. E quando eu digo Estado, veja bem, principalmente Controladoria Geral do Estado, a cúpula da Controladoria Geral do Estado e a Procuradoria Geral do Estado que, certo, fornecem, distorcem relatórios e subsídios para jogar os órgãos de controle, certo, Ministério Público, DECOR, etc., com o intuito de perseguir o prefeito ou a gestão Emanuel Pinheiro. Parece uma coisa fantasiosa, André. Mas será que o TCU está errado? O TCE está errado, o MP está errado. São muitas ações. Né? O Gaeco está errado. Mas sobre o quê? Vamos lá. Essas operações todas. E aí, só o Nenel tá certo? Fica um negócio meio esquisito. Pode ser mesmo. Eu concordo, mas o tempo é o senhor da razão. Eu estou falando aqui o que o cara está pensando atrás da câmera ali. Pô, peraí, né? Eu concordo. Onde a fumaça sempre tem fogo. Mas, enfim. Eu concordo, mas pode investigar. Mas eu já fiz a representação. Entendeu? E estou fazendo outras. Aonde eu vi que houve justiça, não houve. E eu não estou dizendo que foi de todas as operações, não. Eu fiz de várias delas. Não estou dizendo que foi todas, não. Até porque aquelas que não têm elemento, eu nem me envolvo. Cada secretário que responda, faça por si. Que responda por si. Eu dou meu voto de confiança. Se esse voto for quebrado, quebrou. Onde não teve representação minha, que cada um responda pelos seus atos. Ok. Vai, Márcia. Posso ir? Pode. Quero voltar aqui, o André até falou, estou fazendo uma pergunta que a população quer fazer. Eu quero fazer uma pergunta também que a população quer fazer, mas voltando ali no assunto da pandemia,
O município de Cuiabá, o senhor disse que teve dificuldades com a pandemia e isso acabou acarretando aí essa bola de neve, o INSS, o FGTS, que gerou essa dívida. O município de Cuiabá recebeu quase 200 milhões do governo federal na pandemia. Tem até um vídeo do senhor elogiando o governo Bolsonaro, que o Brasil estaria quebrado se não fosse esse dinheiro que enviou para todos os municípios. A prefeitura estaria quebrada. Todos os municípios, todos os governos, 200 milhões, todo mundo recebeu. Quanto que veio? Mas Quase, né? Eu vou explicar. Então, a gente queria explicar o dinheiro foi aplicado onde e por que como faltou para a pandemia? O que faltou? Esse dinheiro foi usado como? Fazendo uma conta de padeiro aqui, você pode até ver com o Éder o número certinho, e agora. O do governo federal veio mais ou menos, que eu não lembro agora, uns 120 milhões, 130 milhões, que ajudou demais, que se não fosse recurso, nós estávamos liquidados, certo? E do governo do estado veio muito menos, uma mixaria, que a gente vê todos os municípios reclamando. Eu achava que tinha sido só com Cuiabá foi pior, até porque todo mundo estourava aqui, né? Por ser a capital e por ser a referência, porque eu ampliei muitos serviços de saúde na época. E Cuiabá colocou do Tesouro Municipal mais ou menos aí uns 250 a 300 milhões de reais desse período da pandemia, 2020 a 2022. Mais ou menos, vamos ver o número correto, mais ou menos 250 milhões de reais. E isso tira o valor do dinheiro que o governo federal, que o governo Bolsonaro deu à pandemia? Claro que não. Imagina se esses 120 ou 130 milhões que veio do governo, acho que 130 milhões, que veio do governo federal, e nós estamos falidos. Agora, até hoje, nós pagamos as consequências de ter carregado a saúde do Mato Grosso nas costas. Até hoje, nós pagamos essa consequência. Tivemos que tirar da fonte 100, tivemos que custear da fonte 100 quase mais de 250 milhões de reais para poder enfrentar a maior pandemia, a maior crise sanitária da história, a pandemia do novo coronavírus. Só nós sabemos o que isso representou. Nós, a equipe, os profissionais da saúde na linha de frente, nós, enquanto gestores, um drama, a resposta tem que ser rápida. Eram vidas que estavam em jogo, e se Cuiabá não age naquele momento, Márcia, muito mais óbitos teríamos do estado inteiro, porque nós salvamos vida do estado inteirinho aqui em Cuiabá. Ainda veio aquela fake news na época que acabou agora o Ministério Público Federal arquivando, alegando que eu tinha escondido leitos de UTI, que eu desviei 41 milhões, começando a campanha eleitoral de 20. Não sei se vocês lembram disso. Todos vocês divulgaram. Primeira página, como diz o ditado, né, com destaque, que o governo do estado denunciou no MPF, no Ministério Público Federal, que o prefeito Emanuel Pinheiro desviou 41 milhões, escondendo leitos de UTI da Covid, como se eu pudesse esconder. Apanhei demais. Isso estava começando a campanha da minha reeleição. Aí agora, semana passada, o MPF arquivou, entendeu? Essa denúncia, dizendo que não tinha provas, né? Então não tem cabimento isso. Então, tudo isso a gente enfrentando, tentando nos atingir, tentando jogar popular. Esse arquivamento foi noticiado também. Foi muito bem noticiado. Foi verdade. Tentando jogar, mas nunca é do tamanho da denúncia, entendeu? O que é normal. Então acaba sempre atingindo a sua reputação, a sua imagem, e você convive muito tempo com aquilo. Aí veio agora, 3 anos depois, a justiça. E mostrando, pelo contrário, tudo que nós fizemos, entendeu, foi para salvar vidas e evitar que mais óbitos tivessem no nosso estado. Ainda me corta o coração todo esse número de óbitos que teve aqui em Cuiabá, mais de 3 mil. Até hoje eu fico assim, o que eu podia fazer mais ainda? Então, você pegou o número? Mas é mais ou menos isso, não vai fugir disso. Se fugir é pouco menos ou pouco mais. Então, e até hoje nós temos o reflexo disso. Cuiabá, você sabe quanto que o estado investe do seu orçamento de saúde? 12%, que é o mínimo constitucional, que é o máximo constitucional. Entendeu? Ele investe o mínimo, ou seja, 12%. Cuiabá, o mínimo, 15%. Entendeu? Eu invisto de 27% a 30%. Da pandemia para cá, então nunca foi menos que 27%, 28%. Nunca. Só para a gente fechar esse ciclo aí, essa questão das dívidas, do FGTS e tal, isso está lhe rendendo agora um pedido de abertura de comissão processante na Câmara. Acho que é o vereador Felipe Correia pedindo a sua cassação, né? Vai ser votado isso ainda para ver se abre ou não abre, mas ele coloca que houve apropriação indébita, prefeito. Certo. Queria que o senhor falasse sobre isso. Vamos lá. Primeiro, foi um copia e cola do pedido da CPI. Essa turma da oposição
eles não cansam de apanhar da gente na urna, né? Nas urnas. No povo. Perderam na urna, perderam aqui, perderam aqui. Então eles tentam tirar eles tentam caçar o meu mandato com os argumentos mais tapafúrdio. Disputa, ganha no voto. Entendeu? Ganha no voto, não deram conta. Duas vezes que eu candidatei, ganhei a prefeitura de Cuiabá. Entendeu? Com esse mesmo grupo, a maioria, esse mesmo grupo se unindo contra a gente. Aí eles perdem no voto, querem ganhar no tapetão. Aí querem ganhar, aí fabrica CPI, fabrica comissão processante, aí tenta interferir, tenta de alguma forma criar um clima aqui no STJ, o prefeito vai ser afastado, aquela torcida, e não trabalham, não se preocupam em preparar candidaturas que assumam compromisso com a população. É um absurdo o argumento, do pouco que eu vi do argumento dele, ele fez o copia e cola da CPI. Ele sabe o que é uma comissão processante? Ele sabe o que é estar descumprindo o decreto-lei 201/67 que embasa uma comissão processante, não caracteriza em nada. Um prefeito que assume um problema do município que não foi gerado na minha gestão, mas não por mim. Porque a saúde em Cuiabá é gestão plena, é como no Estado, é gestão plena. Quem responde são os gestores da pasta. Mas é da minha gestão, eu sou o prefeito, sou o chefe do Poder Executivo, só eu posso compor essa dívida. Pego, mando sanear a dívida, ainda tenho a boa fé de pegar. Então a intervenção também foi apropriação de débito. Por que ele não denunciou a interventora? Seja justo, eu nem conheço esse Na esse sua vereador. avaliação não vai passar, então? Não sei. Aí é problema da Câmara. Mas entendeu? na sua avaliação não tem como dizer que é uma apropriação de débito, então não passa. O que eu chamo aqui é só a coerência. Entendeu? Ué, você está achando que houve apropriação de débito? 10,5 milhões é da atual intervenção, com apenas 5 meses. Certo, de gestão em Cuiabá. Por que ele não denunciou a interventora também? Ele pode, porque ela tá ocupando o papel de secretária municipal de saúde. Por quê? Aí você vê a politicagem, Márcia, aí que eu quero te explicar. Não procede em nada. Eu nem conheço o vereador. É o único na Câmara que, se tiver aqui, você não me falou, que ele é o vereador Felipe, eu realmente não conheço. Me parece que é filho do Américo, que me falaram. Eu conheço o pai dele. Conheço o pai dele. Velho amigo, conheço ele, gosto do Américo. Mas ele está muito equivocado. Eu acho que não tem base, não passa. Então. Olha, como advogado, não falo nem como gestor, não falo como advogado, não tem o menor sentido, é um monstrengo jurídico, o que é legislativo, jurídico-legislativo que ele construiu aí para tentar criar um factoide político. Então, por isso é até difícil responder, entendeu? A pergunta que veio no nosso grupo aqui agora. O senhor critica a intervenção, fala em rombo na saúde, mas a saúde foi tirada da prefeitura porque o Ministério Público pediu, certo? E foi acatado pelo Tribunal de Justiça e se manteve isso em todas as instâncias. O senhor perdeu os recursos que tentavam derrubar a intervenção. Quer dizer, será que a intervenção está tão errada assim? E aí falou mesmo que eu falei aquela hora, será que só você está certo, está todo mundo errado? O tempo é o senhor da razão, André. Por exemplo, os recursos em matéria de intervenção, o recurso não fala de mérito, então, e sim de cabimento. Se tem condições de entrar com aquele recurso contra a intervenção. Então, é muito difícil no nosso ordenamento você derrubar uma intervenção quando ela vem formatada com a manifestação do judiciário e tal. Você não tem instrumento de recurso para poder derrubar. Então, lá não analisa nenhum mérito. Eles analisam o recurso. Cabe fazer um recurso extraordinário? Não cabe recurso extraordinário, derruba. Cabe reclamação? Não cabe reclamação, derruba. Então, não foi nenhuma de mérito. Por que de mérito, André? Vamos lá, por que eu digo? Houve aí, mais uma vez... Mas já está definido que em dezembro acaba e você vai ter que retomar. Mais uma vez. Mas você já falou que não está a fim de pegar. Você fala... Que rolo que é esse? Vai ficar você quis dizer que eu tenho... Não está a fim de pegar, não. Você quer dizer que eu tenho mania de perseguição. Não é que eu tenho mania de perseguição. Vamos lá. Agora não quero mais, fica para você. Vai ficar assim. Batata quente. Depois de tudo que vocês fizeram, fica na sua mão até o final, não tem problema. Aí vai ter uma campanha eleitoral, vamos discutir os 6 anos e meio de Manuel Pinheiro na gestão de saúde e os, no caso, se for possível, 1 ano e meio da gestão de intervenção na saúde de Cuiabá e deixa a população cuiabana dar a última palavra. Já tem servidor falando aqui, ó. Quando ele vai pagar nosso FGTS? Já falou aqui, né? Já falei. Parcelamento. Já expliquei. Ontem a gente recebeu aqui o chefe do Ministério Público e a gente perguntou para ele sobre intervenção também, se estava tendo resultado. Ele disse que na avaliação do Ministério Público eles estão cumprindo as tarefas e na avaliação do Ministério Público está tendo resultado. Que a gente perguntou, né? Justamente a população quer saber. E o prefeito está dizendo que não está tendo resultado. Está tendo resultado? Ele disse que na avaliação do Ministério Público estaria tendo resultado.
enfim. Márcio, eu tenho um respeito enorme pelo Ministério Público. O doutor Deusdedit, eu sou um grande admirador dele, tenho o maior respeito pelo Ministério Público, mas nesse quesito eu discordo, certo? Eu acho que você, André, certo? Não podemos a questão dessa mesa. Eu até posso, porque eu conheço a saúde pública em Cuiabá e sei o que eu fiz. Se tiver tempo de fazer falar um pouco sobre o que eu fiz aqui, eu falo. Um pouquinho do que eu fiz na saúde pública, pela saúde pública de Cuiabá. Inclusive o maior hospital público do estado de Mato Grosso, o HMC, com um novo e moderno pronto-socorro lá dentro, acabando com a vergonha que era o antigo pronto-socorro de Cuiabá na época. Certo? Quando eu assumi, tinha 10 equipes de saúde bucal. Quando começou a intervenção, já tinha 57 equipes de saúde bucal. Entreguei dezenas de unidades básicas de saúde novinhas em folha que eu construí. Jockey Club, Santa Terezinha, Parque O'Hara, Ilza Piccoli, Nico Baracate e tantas outras. Reformei mais e ampliei mais de 40, levando climatizar e humanizar para todos os ambientes de uma unidade de saúde, inclusive recepção e cozinha, para dar dignidade aos trabalhadores e ao usuário SUS, que tem que ser recebido com dignidade. Criei um amor, assistência médica odontológica rural, que eles praticamente acabaram. Criei o Melhor em Casa para crianças e idosos com problema crônico de saúde, seguindo a lógica da deshospitalização, onde perto da família você tem uma condição de cura ou de melhoras mais rápido, ou seja, o tratamento em casa. Ampliei o consultório de rua para atender a população de rua, os moradores de rua. Isso mais uma série de outras coisas que fizemos e executamos. Mas pergunta para a população SUS. Entendeu? Pergunta para a população SUS, vamos fazer uma pesquisa com a população SUS. Melhorou? Piorou? Vocês estão bem atendidos? Então, respeito o doutor Deusdedit demais. Respeito o nosso MP e sou um admirador do doutor Deusdedit, mas eu não concordo e eu tenho colocado isso, eu tenho mostrado isso. Mas eu tenho certeza, ele é muito bem intencionado, ele quer o melhor. Ali na frente, eles vão reconhecer e vão ver o que eu estou falando. Tá certo, você falou em pesquisa, eu quero tocar no assunto, numa pesquisa recente agora. Vamos partir para a política. Com tudo isso, tem uma pesquisa do Persing, né? Tem, a última pesquisa foi Persing. Uma insatisfação com o seu mandato. Quanto que é, Márcia? A pesquisa da Persing foi cerca de 50%. É que antes dessa teve uma da Paraná Pesquisas, a pesquisa que apontou 70%, a Persing de 49% alguma coisa, quase, de rejeição. Quase 50%, isso. A rejeição não, de reprovação da gestão. da sua gestão. E tem uma outra pesquisa nacional também de âmbito sobre as capitais, né, em que apontou que o prefeito seria o terceiro pior prefeito das capitais. E aí, hein, Nenel? A gente quer saber como é que o senhor recebeu isso. Tira o chapéu para o Nenel ou não? Pode tirar. Pode tirar, que vou encerrar esse mandato, certo? Como um dos maiores prefeitos da história de Cuiabá. Essas pesquisas são risíveis. Não representa a realidade. Eu faço pesquisa, pergunta a Percente. Por exemplo, eu trabalho com a Percente. Então, pesquisa, eu só trabalho com pesquisa regular. A cada 60, 80 dias, porque eu faço pesquisa. A cada 60, 80 dias eu faço pesquisa de avaliação. Nosso amigo Rony. Da gestão. Rony. E a Percente, sempre, de 2020 para cá, por isso que eu fidelizei, ela não errou nada. Não errou nenhuma. Nem nas minhas municipais de 2020, nem nas estaduais de 2022, inclusive federal e estadual, certo? Então eu confio muito, então há muito tempo eu sou cliente deles. Lá não existe essa lógica, existe uma lógica de queda porque não tem político da história de Mato Grosso mais perseguido e bombardeado do que Manuel Pinheiro. Um amplo bunker para atingir, bater, xingar, falar, passa pano no governador, mas escolhendo o prefeito, mata o prefeito, destrói o prefeito e não consegue, porque o prefeito é povão, o prefeito se sustenta no meio do povo, o prefeito é povo, o prefeito é massa. Eu estou aqui para atender a população, por isso que não conseguem me destruir. Aí agora querem ir para o tapetão. E não vão dar conta, porque meu compromisso com a população. André, essas pesquisas aí, eu lembro quando, em dezembro de 2017, teve uma pesquisa que fizeram, e como essa aí? Pesquisa aberta, por telefone, feita mais no centro, não foi por... Pergunta para o Rony. O Rony fez a leitura das duas pesquisas. Você não confia no Rony, no trabalho dele? Não, a do Rony eu vou falar que é verdade. Então... Eu sustento a do Rony. Eu vou chegar nela. Aí, eu vou chegar nela. Eu quero mostrar para vocês. Ele é detalhista. Essa pesquisa do Rony apontou 70% de aprovação pro Mauro. Não tem, mas nesse momento
vem de unanimidade, eu quero ver 70% dele nas eleições municipais, ano que vem, e quando ele sair do governo. Vamos falar da eleição municipal também, né, Márcio? Porque pesquisa é sazonal. Ninguém bate no cara, não tem oposição. Não tem oposição. Sufoca tudo e todos que querem, que se levantam contra ele, mas tudo bem, larga ele. Vamos falar aqui. Dezembro de 2017, depois do episódio do vídeo da delação do Silval, apareceram uma pesquisa em nível nacional também. Eu lembro até que falaram que era Ibope. Se vocês buscarem aí da época, vocês vão ver. Tem tanta coisa. Aí, Emanuel Pinheiro, 92% de reprovação. Lembra até hoje índice. Paletó e tal. Acabou a carreira de Emanuel Pinheiro. Acabou. 92% de rejeição. Tá bom, eu só continuei trabalhando no meio do povo. Aí chegou na campanha, não vai nem para o segundo turno. Vai ser o único político da história, o único prefeito da história de Cuiabá, não vai nem para o segundo turno. Quem que é o prefeito reeleito de Cuiabá? Emanuel Pinheiro. Em dezembro, o mesmo Rony, agora eu vou chegar no Rony, fez a pesquisa de opinião pública. Emanuel Pinheiro, dezembro do ano passado, tinha 69% de aprovação. E Mauro Mendes tinha 74%. Estava pau a pau, eu e ele. Veio a intervenção e eu sofri os maiores e mais inescrupulosos ataques da história de Cuiabá nesse período. Eu embiquei na pesquisa do Rony, entendeu? Embiquei mesmo. Aí, quando nós fizemos em março, ou março, assim que voltou a intervenção, eu estava com 57% de reprovação. Assim, estava ruim demais. Mas vamos então trabalhar. Agora melhorou, não, 49. A matéria está mostrando isso. Não, tá melhorando. Ele tá dizendo não, já está. Como diz a Mídia Leitão, piorou. Né? Gente, esquece. Quando chegar em dezembro, eu volto ao ponto que estava. Eu volto ao ponto que estava. Não, 70. Esquece. Hoje que eu estou falando é artificial. Quando o povo vê a verdade, quando o povo começa a sentir na pele a verdade. Agora, como é que está o do Rony? A reprovação caindo e a aprovação subindo. A reprovação agora dividiu a cidade. Na do Rony. Está meia cidade. Você vai ver a próxima daqui a... Acho que eu vou fazer em dezembro. Eu até conversei ontem com ele, acho que eu vou fazer em dezembro. Eu vou recuperar. Se eu não tiver o mesmo índice de dezembro passado, eu vou estar muito próximo. Agora eu fecho essa parte de pesquisa, que eu sou especialista nisso, entendeu? Eu vou fechar. Ibope no segundo turno de 2020. Não lembro. Você lembra? Não lembro, não tem como lembrar. O Emanuel Pinheiro, que em 17 falaram em Ibope nacional, mesma coisa dessas duas Ibope que surgiu. Eu estava com 92% de reprovação. O Ibope do segundo turno, Emanuel Pinheiro, prefeito de Cuiabá, 86% de aprovação. Base da minha vitória. Um dos prefeitos de Cuiabá mais bem avaliado da história, se não foi o mais. Eu cheguei no dia da eleição do segundo turno com 86% de aprovação popular. E vamos chegar lá, eu quero superar isso. Vamos ver, muito ataque, muita oposição, a gente erra também e tal, mas não tenha dúvida que já estou no braço do povo, não tem jeito. Entendeu? Ele não muda. Prefeito, vamos aproveitar aqui o embalo da pesquisa. Vai repercutir com relação a essa pesquisa, taxa de lixo, IPTU, tem tudo que foi um aumento gigante. Isso, a intervenção. Não houve queda mesmo, mas sazonal. Quando a população ela começa a sentir as coisas acontecendo na vida dela, e conhece o prefeito, sabe? Nenel, gente boa. Eu toquei no ponto do IPTU, teve um aumento esse ano que foi considerado o MP abusivo, considerou abusivo, né? Foi considerado abusivo, fez voltar aos valores anteriores, né? Na verdade, André, foi a lógica da justiça tributária. Quem ganha mais, paga mais. A proposta foi essa. Tanto é que, como o MP entrou com a ação e o TJ derrubou, aí voltou muitos imóveis que eu tinha baixado o valor, ficaram mais altos. Muitos, muito mesmo. Então, e atingiu ali a justiça tributária que eu pretendia fazer, mas respeitando a decisão judicial, quem vai falar. Mas o que eu fiz quem ganha mais, paga mais. Mas teve um aumento muito louco. Só quem mora em ambiente padrão. Só quem mora, por exemplo, você mora no Florais. Teve mesmo. Aí, pô, lógico, em 2012 a planta genérica, Florais nem existia. Então, do 0 a 1.000 teve aumento de 1.000%. Você não pagava nada, não que você não pagava. Estou dando exemplo. Pagava caro. Eu estou dando exemplo. Então, quem mora em condomínio ou em residência de alto padrão, aumentou mesmo. Agora ampliou a faixa de isenção. E aonde é a classe média baixa, não mudou nada. Pelo contrário, baixou até um pouco. O argumento do MP foi que foi um aumento muito Ficou grande. Muito tempo assim, sem ter muito tempo, aumento, aí de repente um aumento foi tudo gigantesco. De uma vez, Aí complica mesmo as pessoas. Foi exatamente. E mais, discutido com
mais de 20 segmentos organizados. Voltou ao que era antes. A minha pergunta é, no ano que vem, você pretende lançar de novo um IPTU lá em cima? Vamos conversar. Ou só a inflação mesmo do período? Eu nunca fiz nada goela abaixo. Final desse eleitoral, ano já, né? cara. Final desse ano, porque como é que é? Não é todo ano pode ser corrigido? Não, e assim, né? Na reforma, Essa é a reposição da inflação. A reforma tributária aí que está vindo lá de Brasília está permitindo que os prefeitos aumentem por decreto. Não precisa passar pela Câmara. Não precisa. Mas eu não faço assim. Eu não sou CB. Ao longo desses meus 6 anos e meio, eu sempre Você não é candidato a nada. Eu sempre fui do diálogo. Nunca fiz nada goela abaixo. Quem construiu a atualização da planta genérica de valores não fui eu. Eu entreguei para a sociedade. Isso aí ninguém falou. Eu tentei mostrar, falei, mas é a verdade. Como assim a sociedade? Vamos lá, eu vou te falar. Eu não participei, você participou, Marcos? Não tive essa pesquisa. Você participou, Ieda? Não, né? Ah, mentira. Eu vou te falar. Bom, Cuiabá, a última planta genérica de valores foi o tempo de Xigalino, 2011. Então precisava ter uma atualização dessa planta genérica de valores para aumentar, para garantir aí, para garantir o ambiente de negócio em Cuiabá. Cuiabá está bombando e com uma realidade totalmente ultrapassada que estava afetando a economia cuiabana. Aí segmentos da sociedade, como Campo Grande, como qualquer lugar faz, precisamos atualizar dentro dos padrões atuais a planta genérica de valores. Perfeito. Então, devia ser atualizada ano a ano. Eu falei, então, perfeito, vocês vão fazer. Só que vocês vão fazer o seguinte: eu quero a justiça tributária. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos, e aumentar a faixa de isenção. Tá bom, tá bom. Para quem que eu entreguei? Secov, Sindicato dos Corretores de Imóveis, IBGE, vai me lembrando, Ieda, Sinduscom, CAL, pessoal do arquiteto e urbanista, CREA, CDL, Associação Comercial, FEComércio, e tem mais instituições aqui, Movimento Comunitário, e tem mais instituições. Eles, tecnicamente, durante 8 meses, realizaram mais de 22 reuniões técnicas, discutindo com várias audiências públicas, Assembleias Gerais, com todo o segmento da sociedade, e me apresentaram o modelo. Falei, é esse que vocês querem? Técnicos da prefeitura, vocês concordam? Concordamos. Sentou todo mundo. É isso? É isso. Agora é o modelo ideal para Cuiabá dos próximos anos, um ambiente de negócio que vai bombar. Agora é a realidade da Cuiabá de hoje. Naquela época não existia Avenida das Torres, não existia Florais, não existia Belvedere, não existia Alphaville, e nós precisamos atualizar essa realidade e fazer a justiça tributária que o senhor quer. Entreguei. Aí deu uma polêmica, e a polêmica veio só para cima do Emanuel Pinheiro. Mas eu assumo, porque quem mandou a mensagem foi eu. Eles produziram o estudo e o trabalho. E eu, em respeito à sociedade, eu mandei para a Câmara. Mas por quê? Porque eu preconizei a justiça tributária. Entendeu? Eu só quero a sua mansão lá no Jardim das Américas mais aumentou também? Oi? O IPTU? A sua mansão lá no Jardim das Américas? Aumentou, mas lá não é uma mansão, é uma casa. Modesto, que eu moro lá há 30 anos. Mas eu quero completar. Aumentou quanto o seu IPTU? Aumentou. O senhor aumentou em quanto o seu IPTU? Não lembro, mas aumentou. Aumentou. 100zão, né? O meu dobrou. O meu dobrou. Você mora onde? Florais. Sem comentários. Tá entre a elite cuiabana. É crime agora? Não é crime. Mas mérito meu, ué. Mora no condomínio mais valorizado de Cuiabá. Altíssimo padrão. Tem que pagar mais mesmo. Mas paga muito. Quem paga mais. E o asfalto é uma buraqueira só para chegar lá, viu, rapaz? Ali foi o asfalto privado feito na época, acho que até o Iraí que fez, muito mal feito até, mas ele fez o suficiente para poder atender a bom futuro, que a gente já está no planejamento nosso recuperar, porque Florais virou ali, aquela região virou algo de extraordinário, né? Ano passado teve bastante polêmica a questão de chegou no pacotão do Natal, chegou ali a taxa de lixo e chegou o IPTU. Então foi uma polêmica danada, né? E o pacotão desse ano vai ter pacotão? Qual que é a previsão? Vai ser pacotinho? Como é que vai ser? Eu sempre falei. O sacolão. Eu nunca fiz pacote da maldade. Eu sempre fiz pacote de bondade. Não, mas a gente não falou pacote da maldade. A taxa de lixo da Câmara, estava na Câmara, tinha 8 ou 10 meses. Estava desde o começo do ano da Câmara. Agora, foi a votação final do ano. Eles chegaram a votar, não, estava até antes. Foi no ano anterior, aí eles reprovaram. No ano anterior, quer dizer, estava lá 1 ano e meio. Agora, o tempo da Câmara é da Câmara. Eu não mando na Câmara. Taxa de lixo, taxa de luz, taxa de lixo, que é uma obrigação de lei federal, já estava lá há 1 ano e meio na Câmara. Aí eles votaram, rejeitaram, eu reenviei para esse ano, é por isso que ficou no final do ano. E a outra qualquer,
O IPTU também já aumento, estava atualizado. Não foi nem do IPTU, porque eu sou o único prefeito da história de Cuiabá. E olha que eu vou para eu sou de 2 mandatos, hein? Eu me refiro a isso, inclusive, com o prefeito de um mandato, que não deu aumento do IPTU. Esse não foi aumento, foi atualização da planta genérica de valores. Por isso teve muitos imóveis que caiu e outros que aumentaram. Mas não teve aumento. O aumento é quando ele é sazonal. Aumento para todo mundo, linear. Não teve aumento. Eu estou administrando Cuiabá sem nunca ter aumentado o IPTU. Eu só fiz a pedido dos segmentos representativos da sociedade que movimenta a economia cuiabana e que eu concordei com eles. Eu apenas fiz a atualização da planta genérica de valores, que Cuiabá é uma outra capital. 750 mil habitantes. Nós temos um mundo de ambiente de negócio, de fomento da nossa economia, que não podia deixar Cuiabá. Não é mais fácil atualizar todo ano, cara? Oi? É melhor atualizar todo ano. Mas se fizesse isso, o senhor pretende demora 10 apresentar anos essa para atualizar e vinha aquela novamente? pancada na cabeça das pessoas. Não, porque agora, uma atualização, André, que depende muito do mercado, né? Então, uma atualização, às vezes, ela não precisa ser se atualiza para baixo e para cima. Talvez alguma revisão a cada 2 anos. O mercado imobiliário às vezes derruba, cai, aí tem que cair o IPTU também. Uma revisão a cada 2 anos, 3 anos, pode até ser, isso eu penso. Agora, não precisa fazer uma. Não há necessidade de uma lei, tanto é que essa levou 10 anos, ela geralmente leva 5, 3 anos. É que Cuiabá sofreu um boom desenvolvimentista de alguns anos para cá, principalmente depois que Manuel Pinheiro virou prefeito, mais ainda, entendeu? Então, isso aí muda meu perfil do desenvolvimento econômico. Modesto Pinheiro, já mudou o nome. A sua especialidade é direito, né? Mas o senhor de marketing está ótimo. Tá bom, marqueteiro. Já que você tocou... ele criou o pinheirismo também. Já que você tocou em marketing, já que você tocou em marketing, eu quero falar de marketing, então. Você fez um marketing na sua campanha prometendo algumas coisas diferenciadas. Não acho que você vai conseguir fazer. Fala, então. Hospital veterinário, por exemplo. Entrega ano que vem. Te convido para você ir visitar comigo. O que tem já de... As obras, não, tá em obra. Lembra que você lançou, o dono da área foi lá, embargou, aí brigou. Não, teve isso, que tem essas coisas. Tem vereador que teve lá e disse que não tem nada. Uma situação que nós publicamos ontem aqui. Vereador da nunca enxerga nada da minha gestão. Com uma situação que nós publicamos, denunciamos aqui, de um cavalo que foi abandonado num terreno baldio lá no CPA, amarrado, um sol desgraçado que estava aqui. O cavalo morreu, desmaiou, né? Tava morrendo lá de inanição e as pessoas tentando salvar. A zoonose foi lá, em vez de tratar o cavalo, matou o cavalo. E deixou lá. Quando isso? Ontem. Continuava lá até meio-dia. Vamos sacrificar porque não tem para onde levar, porque aquela coisa. Zoonose municipal ou estadual? Eu acho que é municipal, o carro da prefeitura. E quem que comanda a saúde de Cuiabá hoje? Zoonoses não. Zoonose também, tá tudo com eles. Claro que sim. Foram lá, eu sei que foram lá, sacrificaram o animal. E, para minha surpresa, eu acordo hoje de manhã, o animal estava lá até agora no terreno. Agora é hora de perguntar para a intervenção. Não tiraram. A causa animal hoje é bandeira mundial, entendeu? Então, todos nós defendemos a causa animal, eu, a minha esposa, a minha família, todos nós. E por isso que eu aceitei o desafio de fazer o primeiro hospital veterinário municipal do estado de Mato Grosso. E no ano que vem entrego ano que vem. Eu não quero falar data porque é um TAC. Quem está em obra já? É coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, está em obra, não entra recurso do município, é só TAC diretamente, mas eu estou prevendo entregar no primeiro semestre do ano que vem, de abril a julho. Eu acho que o senhor chegou e lançou ele 2 vezes, né? Eu lancei uma só. Eu só lancei uma vez como tinha que lançar. É porque quando nós íamos lançar a primeira vez, o dono chegou lá numa liminar, tirou nós da área. Eu não fazer o quê? Tem que respeitar. Você falou também do restaurante giratório do Morro da Luz. Esse não tem como fazer. Não vai dar. Você viajou na maionese, isso aí, né? Eu acho que não vai dar. Por Cuiabá. Não, primeiro que esse não foi compromisso meu de campanha, nenhuma delas. Esse foi uma vontade minha como cuiabano, louco, apaixonado, translocado por essa cidade que eu sou, que eu quis fazer eu vi em Nova York um restaurante, um ponto turístico. Um restaurante giratório. Eu falei, por que Cuiabá não pode ter uma cidade linda como a nossa? Só aquela engrenagem deve custar uma fortuna. Pois não, mas sabe por que inviabilizou? Nós tínhamos tudo, ia ser lá no Clube Dom Bosco, no Morro da Luz, tinha autorização da aeronáutica, tinha um projeto. O investimento de mais de 100 milhões de reais, mais ou menos, o município não tinha condições de fazer, não tem condições de fazer, eu estava buscando uma PPP. A PPP até pareceu interessado, mas quando eles viam que a exploração econômica seria um restaurante lá em cima, um negócio de baguncinha no andar inferior, e mais o Dom Bosco para explorar, ele fala, não vai
Nunca eles vão ter o retorno. Você teria que ter um prédio o retorno do comercial investimento. e ter Aí ficou no meu sonho para deixar para as próximas gerações de gestores, ou se eu voltar um dia. Eu conheci um restaurante assim no Então, Chile, tá chegando lá. em Santiago. Você foi também lá? É, Santiago. É bem bacana. Eu vim de lá. E por que não é Só aquela engrenagem deve custar uma fortuna. É. O negócio gira 360, você vai ver a cidade. Eu sonho alto com 360 Cuiabá. Eu sonho alto com Cuiabá. Mas aí você viajou na maionese. Eu sonho alto com Cuiabá. Eu quero melhor para Você Cuiabá. viajou na maionese temperada de baguncinha. É por isso que eu estou construindo a maior avenida da história de Cuiabá, o Contorno Leste. Contorno A Leste. maior avenida, ninguém sonhava com aquilo, desbravou uma região esquecida da cidade. Aliás, teve confusão lá hoje, né? Eu estou sabendo. Teve uma Agora que eu confusão fiquei lá. sabendo, entrando aqui, integrou Cuiabá, deu uma valorização, um boom econômico numa região que não valia nada. Mas o que é melhor, beneficia mais de 150 mil pessoas carentes, valorizando uma área carente, em mais de 60 Como é que bairros fica aquela área carentes. lá? Tem muito grileiro lá ainda, não tem? Você vai Eu não fazer sei como é que- regularização fundiária ali? Vamos fazer, mas eu quero saber como é que ficou, porque a maior parte lá, inclusive das invasões, é em área privada. Por isso que eu não tinha o que fazer. Eu não podia interferir. Aí hoje, entrando aqui, Teve um barraco grande lá entrando hoje. que eu soube que teve uma só. Eu quero até me informar. Já mandei Trancaram, pro botaram secretário. fogo, Já brigaram mandei com pro a meu polícia, secretário aqui para teve uma saber. como é que confusão tá. grande Costuma lá. ser em área privada essas invasões. E com relação ainda às propostas, prefeito, o senhor tinha anunciado que queria fazer um viaduto ali Santa naquela Rosa. trincheira do Santa Rosa. Esse, vai fazer Parece esse não, que recuou. tecnicamente Inviável. inviável. E também houve muito movimento dos moradores dos prédios ali em volta, tecnicamente inviável. Porque ali virou um E- inferno. É, À e ali, noite, ali já, horário de pico já é é um uma inferno, trincheira, não havia necessidade. O que eu ainda sonho em lançar para poder fazer, executar ainda até antes de encerrar o mandato, entregar, é o do Centro de Evento Pantanal. Ali há uma necessidade de mobilidade, de trânsito, entendeu? E cabe tecnicamente sem nenhum problema. Certo? E a trincheira do ciclo militar, Também não vai 85 sair. milhões, essa era o compromisso de campanha. Mas também não vai entendeu? Não vai, mas já autorizei o governo do estado a fazer. Já mandei o estou para autorizar. O governador encaminhou um documento pedindo autorização para fazer aquela obra, O governo vai fazer a obra. pedindo o não, nosso prefeito. projeto. Sim. Pedindo o nosso projeto. Eu autorizei entregar o projeto e fazer a obra. Eu quero minha Sim. cidade bombando. Esse é o melhor. E ali no Centro de Eventos Pantanal, tem Tem, como? tem, porque ali, além de ter um financiamento já em vista com o Banco do Brasil, ali pode ajudar com a Fonte 100 também, dependendo, porque o valor ali deve ficar de 15 a 20 milhões, em torno de 15 milhões, um pouco mais, um pouco menos. Isso aí Cuiabá suporta, entendeu? Sem maiores problemas. Não que não suporte mais, mas é para não fazer o endividamento. Se você pode financiar a juro barato e prazo elástico, por que você vai sacar 15 milhões do caixa? Então, tem que ver o que é melhor para o equilíbrio das contas Não, municipais. você não vai conseguir fazer o viaduto do Santa Rosa, mas como é que resolve aquela situação ali? Ali virou um negócio Olha, indiano. Parece que você está em Nova Delhi. André. Né? Tanto ali quanto aquele entroncamento no Bom Clima ali que dá para a rodovia Manuel Pinheiro. Não, esse eu já vou mexer o trevo agora. que Esse vai eu já sair, quero- não, esse o eu já trevo vou que resolver. vai para Guia. Esse- Aquilo é um inferno. esse eu já vou Parece que você está resolver. em André, Nova Delhi. Que todo mundo assim, Eu você não não sabe posso- para onde você vai. André, eu não dou conta de. A gente não consegue resolver todos os problemas de uma cidade como Cuiabá, mas a gente enfrenta e eu dei solução. Você pra sabe do que eu maioria. tô falando. Sei. Olha pra vocês verem, se eu parasse aqui para falar tudo que eu já fiz e que eu vou entregar, vocês iam sair daqui me carregando deixa eu te perguntar, nos braços. porque- E eu vou estar em mim de novo, porque vocês votaram lá. Ali você sobe a República do Deixa eu Líbano, só te na hora que você contar. chega no posto Bom Clima, você não consegue Não, virar. já porque tem um projeto. Ali não é uma rotatória, mas os motoristas Deixa tratam eu como fazer- sendo. Eles ficam deixa eu- ali. deixa eu falar, e quem está na deixa eu pista não falar. tem Deixa preferência. eu falar o que eu vou fazer. Já fiz Pode todo, falar. já fiz toda a Mas não drenagem. enrola. A reclamação do trajeto Não, para casa. É um inferno, rapaz. Quem vai pro Florais? Deixa eu também lá pra aquele lado Vai. lá. Vai chamar Avenida É um André inferno, Mitch. rapaz. Vai chamar Contorno André Mitch. Só que você parece Ó, que você tá na Índia. Parece que você tá na Índia, em Nova Delhi. Aquele que todo mundo anda assim. eu recebi. Aqueles tuk-tuk. Mas Rapaz, a Cuiabá, é loucura. a Cuiabá que eu recebi era essa. É loucura Olha ali. a Cuiabá que eu vou entregar aí. Dá uma analisada depois. Então, deixa eu te mostrar o que vai Mas ser você feito fez ali. uma merda naquele negócio Não foi ali. eu, não. Aquele já dá. Ali você esticou Mas o sempre negócio, foi, mas você sempre derrubou, foi. colocou brita. Aonde? Na sua gestão. Não, ali sempre foi daquele jeito. Foi ano passado. Ali é porque eu tô mexendo. Não, mas ali não foi eu, não. Ali Ó. sempre foi aquela nhaca lá. O que eu tô fazendo? Ó? Eu desapropriei o Monte Líbano. Estou fazendo no Monte Líbano, onde era a eu entrada vi do que Monte tem uma Líbano, entrada vai ser um dessa. Eu retorno. já vi isso. Vou fechar. Ali quem vem da guia, aí se você quiser. Não pode voltar, então. Se você quiser ir para a Assembleia, por aquele trevo que vai Você passar, tem que descer. vai estar fechado. Você vai descer nesse Sim. e vai entrar nesse contorno no Monte Líbano e Aí vai você pegar volta. a avenida. Por dentro ali.
Acosta, o nosso... Luiz Acosta, Luizão. Luizão Acosta, sogro do meu filho, né? Luizão Acosta, que eu fiz e que te coloca lá na porta da Assembleia. Na Assembleia, lá então, e ali nós vamos fazer um tratamento, vamos acabar com aquele trevo e você vai passar em linha reta para a guia da República do Livro, você fica ali travado. Ontem, ainda reuni com o Stop e com o Jauri Samanego, eu estou prevendo entregar, eu vou confirmar ainda, mas eu quero entregar em dezembro desse ano, antes do período da chuva intensa. Tem mais perguntas, Márcio? Deixa eu voltar num ponto político, na questão da Câmara, daquela CPI. A vereadora Edna Sampaio, do PT, que está em via de ser caçada na Câmara por rachadinha, ela retirou a assinatura, ela não aceitou assinar a CPI contra você. E o que se comenta nos bastidores é que depois, em troca, você ia dar um jeito de ajudar ela para não ser caçada. Você está mexendo o pauzinho lá também, né? André, mas eu não sou vereador. Eu já fui vereador 2 mandatos. Não, mexendo o pauzinho lá na tua base. Não, mas eu não envolvo na Câmara. Tem o pessoal foi lá. A maioria é sua base. A minha base que é o melhor para Cuiabá. Agora, essa parte. Mas você vai ajudar a Edna? Decisão interna, eu não entro. Márcia e André, eu não entro. Entendeu? Eu acho que cabe aos vereadores, não conheço o processo, entendeu? Eu tenho o maior respeito pela vereadora Edna, mas não conheço o processo, não sei. Isso é para os vereadores decidirem. Não é para Emanuel. Mas você não ligou para o Chico? Falou, Chico, alivia aí. Não. Nada? Não fez nada? Nada, pediu por ela. Nem vai tem pedir. injustiça, não. Nem vai pedir. Ela tomou uma postura ética, correta, pela consciência dela. Entendeu? Então, você acha que ela foi ética fazendo o que ela fez? Rachadinha? Mas eu não quero julgá-la. Demitindo uma pessoa grávida? A pergunta desse jeito, claro. Uma pergunta, ela fez isso aí, induz a uma situação, mas ela está defendendo. Não quero te induzir nada, não. Não, eu estou dizendo que você induz, eu estou dizendo. Eu estou perguntando ainda. Tem que ver o processo, tem que ver o processo. Então, eu não conheço o processo. Eu vejo os argumentos dela, vejo aí essa coisa tudo que é muito lamentável, mas sem conhecer o processo eu não posso falar, entendeu? Ela admite que pega lá a verba, parece que continua não é rachada não, verba, inteira. Que ela... né? Enfim. Mas... O que você acha dessa postura dela? Qual delas? Dessa que eu falei, da rachada. Quem pode julgar isso é a Câmara, né? Porque eles é que estão vendo, eles estão com o processo. Você já foi parlamentar. Pois é, mas eu até como advogado, agora, me entrega o processo dela. Entendeu? Deixa eu ver que ela já houve depoimento dela, já houve depoimento da assessora, da ex-assessora, já houve depoimento de testemunha, já houve depoimento... Eu vendo o processo, eu posso falar. Mas é uma situação política da Câmara, eles estão lidando com isso. Eles vão ter muito mais condições de falar do que eu chegar e julgar que Edna deve isso, deve aquilo. Até como prefeito da capital, acho que não cabe de minha parte Você não vai interferir, né? Tá interferindo nessa decisão que é exclusiva do Poder Legislativo. Entendi, tá bom. Entendeu? Então, Edna Lopes, não vai te ajudar. Antes da gente terminar, tem alguém te ligando, quer atender? Questão de quer atender? Pode atender, a gente dá um tempo aqui. Oi? Só finalizar uma questão de política antes da gente terminar. Vai lá. O senhor tem colocado o vice-prefeito Estopa como o seu nome aí, a sucessão. Né? Isso que a gente tem visto também que o Estopa não está decolando na pesquisa. A gente tem visto ali um entendimento, sempre foi um entendimento muito bom, entre o senhor e o Eduardo Botelho. E aí? E aí, vai ter aliança com o Botelho? Você Como vai é de que vai botinha ficar? ou você vai de estopinha? Olha só, primeiro algumas coisas. O Estopa, ele tem a minha preferência. Ele sabe, a gente não teve esse compromisso. Olha, o que eu queria era ele como meu vice. Eu tinha 4 nomes em vista, ele era um deles, mas eu sempre gosto muito do Estopa, me dou muito bem com ele, confio muito nele. E é um cara, um braço direito mesmo. Então, eu trouxe ele para ser meu vice. A candidatura a prefeito é uma construção. Tem ele, se tiver outros nomes no grupo, mas eu tenho uma preferência declarada por ele. Agora, isso tem que ser construído. Esse é um ponto. Pesquisa um ano antes das eleições, querer que o cara tenha, não vai estar. Não vai estar. Como os que estão na frente podem cair. A pesquisa é um retrato do momento, um termômetro. Tá aqui, ó. O Estopa até agora não deu um passo como pré-candidato. Ele é secretário de obras da capital. Ele não deu passo. Eu até achava que ele já devia ter deixado a secretaria e se dedicado ao projeto, porque o prefeito da capital é o segundo poder político do Estado. É o segundo cargo mais importante do Estado do Mato Grosso. Você vai administrar a capital. Então não cabe você dividir tempo com isso. Mas, por Cuiabá, pelo nosso compromisso com o povo cuiabano, então vamos até conversar e tal, mas ele não fez campanha. Botelho está em campanha o dia inteiro, entendeu? É deputado, tem uma agenda mais dele. O deputado Abílio é deputado federal, está em campanha o tempo inteiro. O Fábio Garcia está, entendeu? O Estado está à disposição dele. O Palácio Paraguais faz campanha para ele de manhã, de tarde, de noite. O Estopa não teve nada disso.
Então, querer exigir de qualquer um deles, aí vai a minha experiência como prefeito, como candidato a prefeito de Cuiabá, entendeu? Que já saí atrás, já saí na frente em pesquisa. Um ano antes das eleições não decide nada. Apenas retrata o momento. O momento. Esse é o momento. A pesquisa está com 4 pontos, agora não quer dizer nada. A pesquisa do Persins também, né? Mas você pode... Apontou Abílio e Botelho empatados na casa de 20 pontos. Agora, se você olhar da última... E o Estopa com 4, é isso? Estopa e Fábio Garcia com 4 empatados. Mas você apoiaria com 12 ou 13. Agora, eu vou te falar um detalhe da pesquisa Persins, que é, como vocês não fazem... ela é divulgada, né, e as pessoas não se atentam, e eu estudo isso bastante. Conversei ontem com o Rony na reunião de avaliação nossa. Abílio e Botelho caíram em relação à última pesquisa da Percente, entendeu? Então houve uma queda dele, o que é normal, porque então ele voltou em queda livre, claro que não. É pesquisa. E daqui a pouco, se Botelho cair em 5 pontos e Abílio cair... Isso é só para sentir o momento. Você vai ter alguma coisa lá para julho do ano que vem, que você vai ver um desenho mais claro, daqui um ano mais ou menos. Agora, vamos trabalhando, vamos ver agora. Você vai medindo, vamos fazer uma quali, rejeição baixa dele, então ótimo, então vai embora. Mas te agrada aí uma possível aliança com o Botelho? Uma ideia que te agrada? O Botelho, eu gosto muito do Botelho, é meu amigo, tem todas as condições de ser candidato a prefeito de Cuiabá, mas eu não vejo como a gente está junto no primeiro turno, entendeu? Eu acho que ele está lá com o grupo dele, ele tem um problema dele, entendeu? Ele tem um problema dele a ser administrado. E o Estopa também tem um dele aqui a ser administrado. Então eu acho que deve cada um se dedicar mais. Quer dizer, você vai de Estopa e, no caso de um segundo turno, se não tiver Estopa, você vai de Botelho. Olha, o que eu posso dizer... Se é que o Botelho vai estar no segundo também. O que eu posso dizer é que Emanuel Pinheiro vai ser o melhor cabo eleitoral das eleições do ano que vem, aqui em Cuiabá, e onde nós estivermos, tem grandes chances de ganhar a eleição. Você acha, Márcia? Aí, nós vamos ver. Você é modesto, né, cara? Você não muda. Eu estou valendo, sou transparente, eu estou fazendo uma análise modesta. Mas nessa questão de cabo eleitoral, acho que a pesquisa da Persint mostrou que o senhor não estava muito bom de cabo eleitoral ainda. Mas a eleição não é agora. E assim mesmo, com 40% dos cuiabanos que avaliam votar em Emanuel Pinheiro apoiar. 40%, vocês somos 10 que votariam com certeza. E os 28, 29, 27 que poderiam votar, com toda essa campanha orquestrada contra mim, bombardeado, repito, o político mais bombardeado da história de Mato Grosso, perseguido, atacado, vítima de fake news, de mentira, não importa, sem escrúpulo nenhum, me atacam dia e noite. 40% do povo cuiabano, nesse momento aqui, e olha que a eleição é daqui a um ano, 40% dos cuiabanos avaliam, votam com certeza ou avaliam votar em quem Emanuel Pinheiro apoia. A pergunta do Cláudio Moraes aqui, quando Emanuel pagará a Gloriosa? Aí eu não entendi. Qual Gloriosa? Também não entendi, Cláudio. Desculpa. A Cláudia tá aí, pagar qual Gloriosa, sei lá. Também não entendi qual é a Gloriosa que ele tá falando aqui, mas enfim. Cláudio é outro nosso amigo. Claudião, famoso comendador. A gente tá falando de eleição. E o futuro político de Emanuel Pinheiro? Como é que vai ficar depois da prefeitura? E aí, rapaz? Você vai ficar 2 anos sem mandato? Eu só tenho uma coisa na minha cabeça. Senado, eu até governo, falava... Com quem que eu falava ontem Câmara, isso? Assembleia... Com quem que eu conversava? É tanta gente que a gente conversa, né? Eu não sei com quem que eu conversava, que a minha cabeça... Não lembro. Eu estava falando o seguinte, a minha cabeça é como se... a minha vida, ela está indo assim, ela tem uma meta. 31 de dezembro de 2024. Eu honrar meus compromissos com o povo cuiabano e no dia 1º de janeiro passar a faixa para o meu sucessor, deixando um legado jamais comparado a Dante de Oliveira, entendeu? Claro, não estou dizendo que você é maior que Dante, mas eu quero entrar no meu sonho, entrar no hall de um dos maiores prefeitos da história do Cuiabá. Que aí vai acabar a baixaria, a perseguição política, vai acabar o interesse político eleitoral, aquilo que move quem está no poder, né? Quando você sai, o Sarney falava que ele só vai ser julgado pela serenidade e justiça do tempo. Que ele deixa o cenário, aí você deixa de ser problema para o seu adversário. Você não está mais, você não oferece mais ameaças para o seu adversário. Então, na justiça do tempo, a serenidade da justiça do tempo, que é o Senhor da razão, eu quero dar o primeiro passo a partir de 31 de dezembro de 2024 para estar no hall de um dos melhores prefeitos da história de Cuiabá. Esse é o meu projeto hoje. O futuro político é consequência disso.
que você vai fazer depois que sair da prefeitura? É consequência, eu não sei. Aí eu Mas tô quem vendo te aí. agrada mais? Você vai Qual cuidar que é a da ideia? casa, Dona Márcia vai te dar umas chicotadas lá, lava a louça, Não sei. arruma a cama. Não sei. Se tivesse o terceiro mandato, eu ia para ele ia ganhar. Entendeu? Mas não posso. Mas não posso. Mas não tem, e aí qual que é a outra opção? Eu não sei. Assim, da sua vontade, eu pensei qual até seria 31 de outra opção? dezembro. Não, eu pensei até 31 de dezembro. né, Eu não pensei. Ontem estavam falando, ontem eu falei a verdade, eu não pensei. Então, até 31 de dezembro de 2024 que eu estou concentrando todas as minhas forças, os meus esforços, a minha energia, minha inteligência, a minha vontade de acertar, entendeu? Isso aí. 1º de janeiro de 2025. Eu vou começar a pensar, aí eu vou. 1º de janeiro de Passa pra 2020. gente Repasso pra um você. WhatsApp Em pra janeiro de gente saber qual 2025 que você vai é. estar desempregado, cara. Posso virar um comentarista que é um lado da É massa? legal, isso é legal também. Isso é legal. Isso aí. Tá aí, é uma. É uma, né? Já vem participar com a gente. O quê? O número do valor. Ah, fala. Pode falar. 180 milhões. Que Cuiabá, 20 e 21, nos 2 anos. O 180 milhões. Bolsonaro Que saiu mandou do caixa. 180 milhões. Que o governo mandou. Isso. Federal. E quanto foi o municipal do caixa do município? Do município foi 257. Ah, eu falei 250. Então, tá isso aí. tudo, tá mais ou menos Então, dentro agora, você do que imagina nós ficar sem. Deu 400 milhões o É. total. E o Estado um pouquinho mais. Você imagina ficar sem 180 do governo federal? Rapaz, Tinha como. Tinha como. o Bolsonaro ajudou você pra caramba, hein? Muito. E muito. você fez o L, moço? Eu não. Ah. Eu não. Ele ajudou Cuiabá, ele ajudou todos os Aí municípios você na foi lá e fez o pandemia. L. Não, eu apoiei Simone Tebet. Aí no segundo Fez turno. o L, pô. Aí no segundo turno eu apoiei o presidente Lula, entendeu? Apoiei, mas no primeiro turno eu apoiei a Tebet. Aí já estava o Emanuelzinho apoiando, a Márcia tinha sido candidata a governadora do Lula aqui em Cuiabá, entendeu? Então não podia. Aqui em Mato Grosso, a primeira-dama, então não podia ser diferente. Você acha que o Lula tá Mas eu fazendo sempre bom respeitei governo? muito o presidente Bolsonaro. Eu não entro nessa Sim, polarização. mas essa você acha que o briga, Lula está fazendo um bom governo, deixando esses rombos, tudo que está aí já? Um semestre de governo já tem 70 bilhões de rombo no orçamento? Olha, precisaria avaliar, analisar Aí melhor ela fica brava né? comigo de eu perguntar, mas tem que perguntar, Dona Ieda. Só para a gente fechar, é porque é uma situação factual de hoje que foi apresentado ali na Câmara hoje uma denúncia de suspeita de irregularidade de um contrato de 44 milhões para digitalização de papéis, de digitação de Pra documentos, digitar papelada, tal, pra digitalizar. tudo tá no papel e digitar aqui em algumas secretarias. Você já recebeu Não, alguma tô sabendo. informação O contrato sobre foi isso? suspenso ou não? Não. Não, onde isso? Foi Na o prefeitura? vereador Denilson Nogueira que passou e ele até disse que apresentou para o Ministério Público também. Isso que eu ia falar. Acima do C, Não, cara. isso que eu ia falar. Pode apresentar ao Ministério Público. Porque eu, quando tenho dúvida também, eu não prevarico. Se eu recebo uma denúncia, ela não fica na minha mão. Ou eu mando para a Controladoria Geral do Município, que é a função dela, e manda para frente, ou eu mando Qual que é a direto. pasta? Ou eu mando, Se não me engano, direto para são o Ministério 5 Público. pastas. Ou para a DECOR, tem que mandar mesmo. Os Tem que caras mandar. gastar 44 milhões para fazer Mas digitalização tem que ver de que- mas papel. Você vai acreditar num vereador desse, André? Não sei. É a informação que chegou, mas você olha, você pega, você olha o processo. Por isso nós não estamos detalhando aqui, tá? Por isso que Porque a a gente não maioria sabe dessas denúncias vão para água abaixo, porque não tem compromisso com a verdade, é só para tentar criar factóides, atingir o prefeito, aquelas coisas. Perseguido. Mas vai, manda, pode mandar. Acho que tem que mandar para o MP, para a DECOR, para. Você vai lá no Deus daqui a pouco, aí você conversa com ele sobre Fala. isso aí. Márcia, tá bom pra você? Dá a caneca pro prefeito aí. Mais uma caneca pra Eu você. tenho um monte Você dessa tem aí, várias. graças a Deus. Essa é a mais nova. Muito obrigado. Modelo 2023. 23. 23, 24, né, Márcia? Também um prazer estar aqui com André Mitchell, com Márcia, aqui no Conexão. Você tem coleção Esse dessas programa, canecas? tenho. Esse programa de grande audiência, grande credibilidade, que forma opinião, que já me deu muita sorte no segundo turno de 2020. Ajudou muito, certo? Me deu muito pé quente. Tenho certeza que a maioria aqui também, tenho certeza que os dois votaram em mim, entendeu? Tenho certeza, a maioria que votou são eleitores meus, simpatizantes aí da gestão do Manuel Pinheiro na na Prefeitura de Cuiabá. Tá querendo ser vereador de novo. Mas são meus amigos. Então foi muito bom estar com telespectadores. Desculpem a empolgação, porque eu sou assim, falar de Cuiabá é motivo de empolgação para mim, e a brincadeira porque mostrando a leveza, né? O orgulho que é ser prefeito da terra que eu nasci e o compromisso que tem com a população. Transparência total. Sem filtro, sem censura. Sem filtro, sem censura. Até com os barracos que acontecem aqui com a Ieda, a gente põe no ar. Não tem essa. Até a mais não sei com a Ieda, que a Ieda nem apareceu. Sobra até pra Ieda. Obrigado Obrigado, pela Obrigada, presença. prefeito. Obrigado. Tchau.